Fala galera, beleza? Bruno Okamoto aqui. Antes de eu falar sobre o tema de hoje, eu quero trazer uma reflexão que eu vim fazendo nos últimos meses e é uma pequena pílula de conhecimento para vocês. O que é ser produtivo? Eu sempre fui empresário, né? Construí minha startup, construí outros negócios, mas no final do dia eu estava sempre construindo algo. E quando você trabalha numa startup, quando você funda uma empresa de tecnologia, você tem que construir produto, equipes, você tem que construir processos, mecanismos, regras, políticas. A minha agenda, ela sempre vivia cheia de tarefas e minha to-do list gigante, cheia de coisas pra fazer, meu backlog sempre cheio de coisas pra fazer. E no final do dia eu pensava, caramba, quanta coisa eu fiz. E eu terminava o dia me sentindo muito produtivo por ter feito muita coisa. E depois que eu virei produtor de conteúdo e hoje eu faço artigos e vídeos pro YouTube e gravo aulas pro meu curso, o senso de produtividade ele mudou muito, porque hoje se eu tiro o dia inteiro para escrever um artigo só, que depois esse artigo vira um vídeo no YouTube e tal, será que eu tô sendo produtivo? Se a minha agenda não tá cheia de tarefas, cheia de compromissos, ela não tá cheia de to-do list para fazer, se eu faço uma coisa só, será que isso é produtividade? Minha conclusão que eu tirei, e eu deixo aqui essa reflexão para vocês, é que ser produtivo no final do dia não é só sobre a quantidade de coisas que você tem na sua agenda ou quantidade de tarefas que você risca da sua to-do list, mas o ser produtivo é você chegar em casa no final do dia se sentindo bem com aquela única coisa que você fez e que talvez fosse a mais importante no seu dia. E para mim, ser produtivo, se um dia inteiro eu demorei para fazer um conteúdo só, que é um conteúdo que vai impactar milhares de pessoas e eu não consegui fazer um terço do que eu tinha planejado da minha to-do list, não tem problema também. E eu não preciso me sentir culpado por isso. Eu entendo que a produtividade, ela oscila, né? De tempos em tempos, mas o mais importante é eu me sentir bem e eu sentir que eu concluí o que deveria ter feito. Mas, bora falar então sobre o tema de hoje, que é construção de micro SaaS, audiência e o que eu aprendi construindo todo esse ecossistema da nossa comunidade no Brasil. Galera, pra gente começar então o vídeo de hoje, eu quero falar primeiramente sobre o diretório. Nada adianta eu falar sobre ecossistema, sobre comunidade, se a gente não tem algo palpável pra gente trabalhar. Então, eu convido todos vocês, aqui o link aqui embaixo aqui, eu vou deixar ele no primeiro comentário do vídeo, pra vocês conhecerem o diretório de micro SaaS que eu estou lançando oficialmente. Este ainda não é o lançamento oficial, mas é um pequeno chamado pra você conhecer o nosso diretório. Já são quase 500 projetos curados, um a um, que estão lá dentro, que vieram da nossa comunidade, são projetos super bacanas e você pode encontrar lá quem são projetos que estão disponíveis para afiliados, quem está fazendo build in public, quanto fatura. Você pode se conectar com outros fundadores, construir relacionamentos, negócios, enfim. É um mar de possibilidades. Então, venham conhecer o diretório que vocês vão se deparar com projetos muito incríveis e sensacionais. E no vídeo de hoje, eu quero falar sobre o que eu aprendi construindo um ecossistema de micro SaaS, tendo 3 micro SaaS, sendo pai de 2 crianças, produzindo conteúdo, tocando uma startup e fazendo uma porrada de coisas. E olha só que interessante, esse vídeo eu fiz, e esse artigo, né, que virou esse vídeo, ele foi um artigo que eu me inspirei na hora de fazer, assim. Eu sentei e simplesmente veio tudo na minha cabeça. E eu acho que essa inspiração, ela veio muito dessa reflexão que eu venho tendo no final do ano, né, quando a gente tá parando pra olhar o que a gente conquistou. Porque no final do dia, quando a gente constrói algo, né, a gente acaba às vezes muito imerso naquela operação e volta e meia a gente tem que dar um passo para trás e olhar para onde nós estamos indo, o que nós temos feito e celebrar as pequenas conquistas e celebrar o que foi feito. E quando eu olho pro ecossistema de micro SaaS, eu olho para a comunidade, eu olho pro meu trabalho, eu fico muito orgulhoso, porque 2023 foi um ano incrível para a comunidade de micro SaaS. 2023 foi o ano que a comunidade mais cresceu, que mais surgiram parcerias, negócios e projetos, e o mais importante de tudo é que eu me realizei como profissional, porque eu tenho a oportunidade de estar fazendo uma coisa que eu amo, que é estar aqui gravando um vídeo para vocês, trazendo para vocês uma série de ensinamentos e fundamentos para vocês poderem construir uma carreira e empreender e se tornarem empreendedores, se vocês já não são, né? Claro, mas eu fico muito feliz com isso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse ecossistema e um pouco da minha rotina para vocês entenderem como é o meu trabalho que acaba impactando tantas as pessoas. As minhas 3 prioridades no momento, elas são as seguintes.
a minha primeira prioridade é construir audiência. Então, para eu construir audiência, eu prometi para mim mesmo que todos os conteúdos que eu fizesse em qualquer rede social sempre iam ser conteúdos qualitativos. E para mim, a qualidade ela é essencial porque ela é a fundação de qualquer coisa. Então, eu não ligo por colocar títulos clickbait, por colocar fotos de thumb, o meu foco não é chamar a atenção e trazer às vezes até um público desqualificado, mas eu prefiro fazer peças de conteúdo com muito mais carinho e ir crescendo uma audiência muito mais fiel e próxima do que ficar fazendo conteúdos talvez muito topo de funil e conteúdos muito rasos ou genéricos. Então, hoje o meu primeiro foco e o maior foco é crescer a minha audiência, mantendo a qualidade dos meus conteúdos. O meu segundo maior foco é a minha comunidade de assinantes ou os alunos, né? Então, na comunidade privada, hoje, que eu lancei ela recentemente, oficialmente, né? É uma área que eu tenho cerca de 250 alunos na data de gravação desse vídeo. E essa é uma área onde eu invisto muito tempo, porque a gente faz muitos encontros, a gente faz muito análise, estudos de caso, eu gravo curso, eu estou sempre presente, estimulando, né, as pessoas a fazerem negócios e a destravarem desafios e tirarem pedras do caminho delas. Então, esse é o meu segundo maior foco e a minha intenção com essa comunidade privada é construir, né, um grande ecossistema também para que a galera construa micro-SaaS mais rápido. E o meu terceiro maior foco é o meu micro-SaaS, o MGM, o My Group Metrics com o André Prado, que eu acredito demais nesse projeto e eu acho que ele vai crescer pra caramba. Então eu tenho investido uma energia significativa nesse projeto. Então, esses são meus 3 maiores focos e eu vou falar para vocês um pouco da minha rotina. A minha rotina, ela é bem desafiadora, porque eu não sei se você se identifica, mas eu como pai, ainda mais pai de um bebê e de uma criança de 3 anos, eu dificilmente consigo manter um padrão de horários, porque às vezes meus filhos acordam 5 horas da manhã, às vezes acordam 7 horas da manhã, às vezes a minha babá se atrasa e, enfim, a vida ela é muito louca, né? E ainda mais com 2 crianças, então é muito difícil eu ter um padrão. Então eu não tento me preocupar tanto com slots de agenda e eu sempre tento ter um espaço desocupado no começo da manhã e no final da tarde, porque eu sei que é essa gordura que eu vou poder trabalhar. E a minha rotina, baseada nesses 3 principais focos, né? Ela se resume basicamente a gestão da comunidade. Eu trabalho mais ou menos 15 horas por semana, onde 10 horas é uma gestão mais da minha comunidade privada, que são meus eventos e o grupo de WhatsApp, e enfim, tudo que eu falei anteriormente. E a comunidade aberta, eu invisto em torno de 4 a 5 horas por semana, que é para responder as pessoas no Circle, e eu tento sempre estar presente entre os 6 mil empreendedores que estão lá interagindo e construindo negócios e postando dúvidas e tal. Isso acaba tomando um tempo, né? E no final do dia eu estou sozinho, então eu tenho que fazer essa gestão desses grupos inteiros de pessoas do melhor jeito possível e com o maior carinho em todas as respostas que eu dou. O MGM, eu costumo trabalhar de 3 a 5 horas por semana. O MGM, ele não toma tanto tempo porque a gente demorou muito tempo para ele chegar no ponto que ele tá. Então, apesar dele ser um micro SaaS que hoje fatura R$ 2.500 na data deste vídeo, ele é um micro SaaS que a gente passou pelo menos os últimos 6 a 7 meses arrumando toda a estrutura dele, porque a gente demorou muito tempo para validar público-alvo, para validar proposta de valor, para descobrir o que era uma ferramenta que resumia grupos de WhatsApp, porque no final do dia, resumir grupos de WhatsApp, ela gerava valor para quem? Quem via valor para pagar? Então, a gente demorou um tempo para descobrir essa resposta. E agora que a gente descobriu, o nosso esforço, ele se resume basicamente a vendas e suporte. E é o que a gente está hoje começando, né, a investir nesses canais e a crescer. Então, o MGM, ele tem tomado de 3 a 5 horas, mas eu acredito que ano que vem vai começar a tomar um pouco mais de tempo. E por fim, a produção de conteúdo, que é uma das coisas que eu mais amo fazer, e isso me toma em torno de 7 a 9 horas por semana. Um artigo que eu escrevo na minha newsletter, tem artigos que me tomam 5 horas para escrever e tem artigos que me tomam 1 hora. Varia muito do tema e eu não escolho o tema pela dificuldade, eu escolho o tema por ser algo que eu tenho tesão de escrever. E os vídeos do YouTube também, mas como eu já tenho um artigo que virou um roteiro, para eu gravar o vídeo ficou muito mais simples. Tanto que a maioria dos vídeos que eu gravo, eu não tenho tanta edição e não tenho tanta firula, porque são vídeos que eu já tenho conteúdo fresco na minha cabeça, né? Então, para mim é um pouco mais natural sentar aqui e gravar esse vídeo para vocês. Esse vídeo, por exemplo, ele veio de um artigo que eu escrevi nessa mesma semana, então ele tá super fresco na minha cabeça e para mim isso é muito legal, né? Porque são 2 públicos diferentes. Na minha newsletter, eu falo com 12 mil assinantes que têm perfis completamente diferentes dos meus 6, 7 mil seguidores no YouTube, que também tem um perfil completamente diferente. E produzir um conteúdo que agrade gregos e troianos não é um trabalho tão fácil, então eu tento sempre ser muito preciso no que eu tô
produzindo de conteúdo e isso toma tempo, né? Qualidade é uma coisa que toma tempo. É como se fosse um pequeno artesão fazendo a minha arte por aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a comunidade de MicroSaaS. Cara, a comunidade de MicroSaaS é incrível. No Circle, a gente tá falando de 4 mil empreendedores que tem um crescimento em média de 500 a 600 novos membros por mês, com engajamento diário na faixa de 6% da comunidade e um engajamento mensal na faixa de 35% de todos os membros. E o legal da comunidade de MicroSaaS é que ela é gratuita e ela é um ambiente que naturalmente os empreendedores vão lá para dar o primeiro passo na jornada deles como empreendedor ou no próprio ecossistema de MicroSaaS. Então, quando as pessoas leem o meu conteúdo ou assistem esse vídeo do YouTube, elas pensam, cara, que incrível esse negócio de MicroSaaS. Quero saber mais sobre esse mundo, quero saber mais sobre o que é um MicroSaaS. E naturalmente as pessoas acabam indo para a comunidade de MicroSaaS. Então, as pessoas têm que cair num ambiente que elas consigam entender como fazer e ter esse apoio para elas darem os primeiros passos. Então, a comunidade de MicroSaaS, ela tem o aha moment dela também, que acontece quando o empreendedor entra e se apresenta e as outras pessoas já iniciam uma interação com esse empreendedor. Quando ele posta para receber um feedback de uma ideia, ele posta uma landing page, ou quando ele simplesmente faz um negócio, vende um serviço lá dentro, faz um freela, faz uma parceria. O mais importante é o empreendedor estar num ambiente que ele se sinta confortável e se sinta seguro para ele poder tirar essas coisas de dentro ou o trabalho dele para ele jogar para fora e receber essas opiniões, esses feedbacks das pessoas. E eu sinto que a comunidade ela vem fazendo muito bem esse papel. E como vocês podem ver aqui nessa foto que eu tô mostrando para vocês, a comunidade ela vem crescendo super bacana, né? Nos últimos 12 meses, olha a quantidade de membros ativos, né? E a quantidade de pessoas entrando. Então eu tô muito orgulhoso, né, com o trabalho da comunidade e eu acredito que ano que vem essa comunidade vai crescer pra caramba e já tá sendo até difícil de eu conseguir acompanhar tudo. Tem dias que eu fico 3 dias sem ler as mensagens e quando eu entro lá tem mais de 30 notificações. É uma loucura. Mas isso é muito bom, é um bom sinal, quer dizer que as coisas estão funcionando. Então a comunidade de MicroSaaS, ela tá nesse momento hoje e tá sendo uma experiência tremenda e eu sinto que o fato da gente já ter montado uma jornada que minimamente funciona e ajuda as pessoas a dar o primeiro passo no mundo do empreendedorismo, eu já acho isso incrível e eu tô muito orgulhoso desse trabalho. E sobre produção de conteúdo, galera? Produção de conteúdo, eu já tentei de tudo. Eu já tentei separar horários de noite, fim de semana, já tentar copywriter para me ajudar a fazer conteúdo. Cara, já explorei de tudo. E a conclusão que eu cheguei é que para eu sentar e fazer um conteúdo decente, eu preciso muito de foco, né? Então, o que eu tenho feito é, segunda-feira é o meu dia de conteúdo. Segunda-feira, eu tiro 1 hora no começo da minha manhã para organizar minha agenda e responder as mensagens no WhatsApp, ler meus e-mails. E depois, eu separo 2 horas antes do almoço de ultra foco, onde eu desligo todas as minhas notificações e tudo. E eu pego o meu backlog, que nem vocês estão vendo aqui na foto, né? E eu trago vários conteúdos que no decorrer da semana, que eu fui vendo na comunidade, que eu fui vendo no meu dia a dia, nas conexões que eu faço. Eu trago todos esses conteúdos para dentro de um local chamado Brain Dump, né? Que eu mostrei anteriormente. E toda segunda-feira eu escolho um tópico e eu vejo o que me interessa e eu sento e escrevo 2 horas para fazer um esqueleto sólido de um artigo que vem ser a versão final. E eu costumo terminar esse artigo sempre na terça de manhã, que é o dia que eu posto a newsletter. E de tarde, nas próprias segundas-feiras, eu já tento usar esse mesmo artigo que eu rascunhei para já fazer um roteiro para os vídeos do YouTube também. Ou seja, eu aproveito da mesma estrutura. E algumas vezes, como eu sinto que fica muito cansativo ficar repetindo conteúdo, às vezes eu faço um conteúdo de manhã para um artigo e eu reaproveito um conteúdo dos 90 que eu já escrevi nos últimos 2 anos pro YouTube para adaptar ele e fazer um estudo de caso ou uma coisa diferente. Então esse meu processo ele é bem simples, ele vem funcionando super bem. Então são 4 a 5 horas numa segunda-feira de ultra foco que eu consigo produzir a maior parte dos conteúdos que eu uso na semana. E uma vez que eu finalizo esses conteúdos, olha que bacana, esse conteúdo vira um post no Instagram, ele vira um carrossel, o YouTube depois vira um Reels, depois vira um corte pro TikTok, depois vira um carrossel pro LinkedIn. Ou seja, eu reaproveito todo esse meu conteúdo em diversos canais. Então, uma forma de escalar, mas eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Uma coisa que eu aprendi com a vida é nunca pôr todos os ovos numa cesta. Na final das contas, eu tô montando um portfólio de MicroSaaS justamente por isso, para pulverizar risco e diversificar a minha fonte de renda. E montar um canal de distribuição não é muito diferente disso. Então, esse trabalho que eu tenho de produzir conteúdo na segunda-feira, eu quebro ele em vários conteúdos, em várias redes sociais. E então, eu cresço hoje, simultaneamente, o meu Instagram, o meu YouTube, a minha newsletter, o meu TikTok e o meu LinkedIn. São 5 redes sociais que eu venho investindo. Antes, eu fazia o X também, né? O antigo Twitter. Mas, cara, eu não tava dando conta, eu achei 6 muito e mantive com 5. E aí você pensa, pô, mas quem faz 5 faz 6. Mas, cara, como é difícil crescer uma rede social. É muito difícil. Imagina crescer 5 ao mesmo tempo, dá um baita de um trabalho. E
só fazendo um parênteses rápido, vou fazer uma reflexão honesta aqui sobre produção de conteúdo. Galera, se eu pudesse voltar 5 anos no tempo, a primeira coisa que eu faria seria produzir conteúdo. Então, se você tá escutando aqui agora, né, esse vídeo e você tá pensando, pô, que legal, tô pensando em produzir conteúdo, produza. Produzir conteúdo mudou minha vida de várias formas. Primeiro, na questão de disciplina, na questão de desenvolvimento de habilidades, né? Eu desenvolvi a habilidade da escrita, o que eu acho que é uma habilidade super bacana. Consegui desenvolver a habilidade de gravar, de ficar mais confortável numa câmera, de falar com as pessoas. E tudo isso gera muito valor, né? Muito valor pro nosso desenvolvimento. Segundo, são as oportunidades, né? Quando você é visto e ouvido na era digital, você amplia as pessoas que te escutam, que interagem com você. E isso acaba abrindo muitas as portas de muitas oportunidades, muitas coisas bacanas. Então, produzir conteúdo foi uma das melhores decisões e experiências que eu tive na minha vida e eu super recomendo. O único ponto de atenção é que se você pensa em fazer um framework parecido como o meu, de crescer várias redes sociais ao mesmo tempo, só saiba que esse modelo funciona na etapa de escala. Então, se você ainda não sabe qual é o produto no seu funil, né, o seu fim de funil, qual é o seu público-alvo, ou por que você está fazendo isso, aonde você quer chegar, se você não tem essas respostas básicas, talvez não seja um bom momento para você fazer isso, porque dá muito trabalho. E eu consigo fazer isso hoje porque eu tenho uma pessoa dedicada a me ajudar com minhas redes sociais. E além dela, eu ainda tenho mais uma porrada de freelancers também, que eu vou falar depois sobre isso no vídeo. Quarto ponto que eu quero falar pra vocês da minha rotina é sobre como eu venho condensando todo esse conteúdo. Porque no final do dia, eu tô produzindo vários vídeos e vários artigos sobre micro SaaS e são várias pontas soltas, né? Como validar MVP, público-alvo, sobre empreendedorismo, sobre lifestyle business. E eu falo de vários tópicos variados. E pra mim, o meu maior desafio é como eu transformo todos esses conteúdos e toda essa experiência de anos construindo empresas em algo passo a passo, em algo condensado para as pessoas. E aí que eu dediquei, né, a metade desse ano, 5 meses desse ano, para desenvolver o meu curso, que eu chamo de Escola de Micro SaaS, e foi um super de um exercício para mim, onde eu consegui condensar o que eu falo num framework, num passo a passo para ensinar as pessoas. E aí eu vou deixar aqui as aulas que eu fiz, né, na tela para vocês verem, que são todas essas aulas aqui, né? Foi um divisor de águas na minha vida, porque agora eu tenho um produto e não só todo o conteúdo que eu gero, mas como eu guio as pessoas em toda essa jornada. Então o cara conhece o termo micro SaaS, cai na comunidade, começa a fazer negócio, depois ele entra e consome o meu curso. Então eu acredito que agora oficialmente eu sou um infoprodutor. E a renda que vem desse curso, ela é muito bacana, porque ela tem um propósito maior para mim do que simplesmente me enriquecer. Ela tem um propósito de eu construir algo maior, mas eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Quero falar rapidamente sobre o meu canal do YouTube. Cara, o canal do YouTube é muito louco. O meu canal do YouTube, que nem vocês podem ver nessa foto, ele teve em novembro 20 mil visualizações. Foram 2.000 horas de exibição e 1.300 inscritos. E olha como ele cresce exponencialmente. 1.300 inscritos num mês de canal e eu devo ter investido talvez uns R$200 em ads. Então, o YouTube, ele é uma fonte de alcance orgânico gigantesca. O meu artigo, né, que nem nessa foto eu tô mostrando pra vocês, eu tenho um pico de 3.000 visualizações, pouco menos de 3.000, para cada post que eu coloco, né? Tudo bem que aí não considera a minha news no LinkedIn, que tem mais 6.000 pessoas. Mas mesmo assim, se somar 6.000 views, ainda não foi a quantidade que o YouTube gerou. Então, é outro perfil, é outro público, é outro engajamento. E então, montar um canal no YouTube foi uma experiência super bacana. Eu acho muito legal e eu tô muito feliz de ter começado. É muito difícil fazer vídeo no YouTube, mas ao mesmo tempo é divertido pra caramba e é muito legal ter a possibilidade de ser visto e escutado por tantas pessoas. Então, eu agradeço imensamente você aí por estar assistindo esse vídeo até aqui agora. E, bom, vamos seguir. O que eu quero concluir sobre essa parte do YouTube, da newsletter, é que, cara, produzir conteúdo, principalmente escrever, passar 2 anos escrevendo, mudou minha vida, né? Nesse sentido da audiência, do conteúdo, mas no sentido de desenvolvimento de habilidades. Cara, eu desenvolvi uma habilidade que eu não sabia que eu tinha, que é a escrita. E saber escrever no século XXI é uma habilidade que talvez nem todos tenham, e ela é muito importante. E você conseguir se comunicar através das palavras ou transformar pensamentos em palavras é uma coisa muito difícil. E é muito legal você desenvolver essa habilidade. Então eu, gostei muito de aprender e ter começado no canal do YouTube, que nem eu já falei, mas eu não quero chover no molhado, mas reforçando, também foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu oficialmente virei um creator e eu tô adorando fazer isso, tô me divertindo e pra mim tem sido uma jornada muito bacana. O meu framework de escala, ele é bem simples, ele funciona da seguinte forma: eu pego uma newsletter, eu escrevo um artigo,
esse artigo, ele vira conteúdo para o meu curso, ele vira um carrossel para o meu Instagram e para o meu LinkedIn, ele vira audiência, né? Eu cresço minha audiência com esse conteúdo, que depois vira um vídeo do YouTube. Esse vídeo do YouTube vira mais pedaços de conteúdo, como Reels, como Shorts, e aí eu coloco no TikTok, coloco no YouTube. Então, um artigo que eu dediquei 4 a 5 horas escrevendo, ele vira vários pedaços de conteúdo que eu pulverizo em várias redes sociais. Então, o framework é bem simples, você precisa de ajuda para fazer, não é difícil você engajar com tantas audiências ao mesmo tempo e tantas pessoas. No começo é mais simples porque você talvez não tenha muita audiência, mas depois que você começa a crescer a audiência, fica um pouco mais complexo. Então, é um framework simples, mas no momento que você chega numa escala, eu diria que com 5 mil, 6 mil seguidores em todas as redes simultaneamente, já começa a ter um pezinho bacana e você tem um desafio de conseguir engajar as audiências e manter as pessoas engajadas, porque nada adianta ficar postando um monte de recorte no meu Instagram e não interagir com ninguém por lá, né? E aí minha audiência vai ficar fria. Agora, vamos falar sobre o MGM. Cara, o MGM eu tenho muito carinho, muito amor pelo meu microsas, né? O André é um excelente empreendedor, tem sido um prazer enorme trabalhar com ele. E fazendo um parênteses aqui, se você também não é desenvolvedor ou se você é desenvolvedor e tá buscando um sócio na comunidade, eu acho que é uma das melhores decisões que você pode tomar, né? Sociedade não é uma coisa fácil, né? Principalmente se a sociedade não dá certo, mas se ela dá certo, os frutos que você escolhem são números e é muito bacana. Recomendo demais. E junto com o André tem sido uma experiência super rica. A gente trabalhou com 15 exercícios diferentes no MGM. Inclusive eu documentei todos esses exercícios para os meus alunos, onde eu apliquei o exercício, testei, esperei um mês passar, 2 meses, e eu atualizei o resultado desse exercício no Playbook. No total foram 15 exercícios que a gente aplicou e foi muito bacana porque nos trouxe vários ensinamentos. A gente encontrou quem era o nosso público-alvo, a gente encontrou qual era a nossa proposta de valor, a gente encontrou quais eram os nossos canais de distribuição, né? Que no final a gente está fazendo ads, afiliados, parcerias estratégicas e organicamente, né? Produzindo conteúdo, building public e tal. E a gente encontrou o nosso modelo de negócio, qual que era a precificação, como a gente ia cobrar. E no final das contas a gente conseguiu encontrar o que eu considero que são os 4 pilares de um MVP escalável, que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo também, se você estiver nessa etapa de validação, mas são essenciais para você não ter um balde furado. E aí me leva a alguns aprendizados que a gente teve que eu vou compartilhar com vocês sobre construir um microsas. O primeiro aprendizado é tempo versus expectativa. Se você acha que, vou construir um MVP em 2 semanas, vou lançar, é rápido, cara, não é rápido. Não cria essa expectativa, porque demora. No nosso caso, o nosso microsas, ele começou como uma ferramenta que resumia grupos de WhatsApp. Cara, todo mundo usa o WhatsApp no Brasil. O que uma ferramenta que resume grupos de WhatsApp gera de valor? Para quem gera valor? Quais são as funcionalidades que tem que ter o nosso MVP, além de resumos de grupo? Então, todas essas respostas, elas demoram um tempo. Por isso que eu ainda reforço que quanto mais nichado for o seu projeto, menos tempo talvez você demore para descobrir essas respostas. A segunda coisa que eu acho que foi um grande aprendizado é a retenção. Eu vejo muitos microsas da comunidade, eu mesmo já fiz isso, onde a gente se foca em lançar rápido, em escalar o microsas, mas quando o pessoal bate 3, 4, 5 mil de faturamento por mês, se você não tem uma proposta de valor muito clara, você não sabe quem é o seu público-alvo, você tem essas dúvidas ainda, você começa a ter muito churn. E olha só essa foto aqui que eu tô mostrando para vocês na minha tela. Cara, o que é um churn de 1% ao mês? É um churn de 11% ao ano. O que é um churn de 8% ao mês? É um churn de 63% ao ano. Então, ter churn é muito ruim se a gente pensar de uma forma anualizada. Por isso que a gente se atenta sempre a tentar diminuir muito o churn antes da gente sair escalando, porque senão o custo de aquisição vai ficando mais caro e os clientes vão ficando mais caros, e se você não retém esses clientes, você provavelmente vai ter problema no futuro, vai ter um balde furado. Então, a retenção é uma das coisas mais importantes que a gente investiu muito tempo em descobrir no MGM. Terceiro ponto que tomou um esforço, um grande aprendizado, foi a questão de descobrir quais eram as core features, né? As funcionalidades core do business. Então, quando a gente descobriu o público-alvo, a proposta de valor, a gente não sabia o que era core business para esse público-alvo. E aí que a gente descobriu que para eles, engajamento era core para o nosso ICP. Então, a gente começou a desenhar as funcionalidades que seriam, que dariam, né, para o infoprodutor, para o nosso público-alvo, para as comunidades pagas, essas funcionalidades que aumentariam o engajamento das pessoas, que é essa a nossa maior proposta de valor. É aumentar o engajamento das pessoas, que consecutivamente reter receita, né? Porque se você tem um curso e você vende, você tem alunos, se os seus alunos param de engajar no WhatsApp, provavelmente você pode ter churn nas suas assinaturas. O que me leva ao quarto ponto, e eu falo muito disso, então vou ser bem breve nesse ponto, que é a importância do público-alvo e proposta de valor. Cara, a gente demorou muito tempo para descobrir isso, porque no Brasil a gente tem um país que predominantemente todo mundo
mundo usa o WhatsApp, então como saber para quem a gente gera valor? E a gente teve que rodar muitos testes para descobrir quem via valor em ter mais engajamento em grupos de WhatsApp. Até hoje a gente está aprendendo com isso, mas isso toma um baita de um tempo, baita de um esforço. Eu deixei uma foto aqui de exemplo, né, do meu playbook, mas se vocês olharem aqui, eu estou mostrando para vocês, no mês de outubro e novembro, nosso churn, como vocês podem ver, caiu drasticamente. Então, a gente teve um alto churn antes, por causa que a gente, pelo Building Public, por eu já ter audiência, muita gente comprou por ser um hype, e como não era meu público-alvo certo, e como as pessoas não acharam o aha moment muito rápido, a gente teve um churn muito alto. O churn foi maior do que a quantidade de novos clientes no mês de setembro. E aí, em outubro e novembro, a gente corrigiu isso, e em novembro nosso churn foi quase zero. E por fim, um grande aprendizado do MGM que eu quero deixar para vocês é a questão do Building Public. Cara, como o Building Public mudou toda a minha jornada de construção de negócios, né, de quebra de paradigmas, e todos os empreendedores que estão fazendo Building Public estão se beneficiando imensamente. Então eu recomendo demais quem está pensando em montar um micro SaaS também fazer o Building Public, porque foi um baita divisor de águas na minha vida e no MGM, e eu acredito que seja na de quem for construir um micro SaaS em público também. E por fim, gente, não quero deixar esse vídeo muito extenso, mas eu quero falar sobre o centro de serviço compartilhado. Então, quando a gente pensa, né, nesses 3 pilares, comunidade, né, audiência, a produção de conteúdo do MGM, o que cola, né, a cola de todas essas peças do quebra-cabeça para mim é o meu CSC, né, o meu centro de serviço compartilhado. E esse CSC ele é dividido em 2 frentes, é o CSC intelectual e o operacional. O intelectual é a minha rede de apoio, é o meu networking, são as pessoas que eu recebo ajuda, que eu ajudo, e são essas conexões que a gente fica movendo, aprendendo e abrindo portas, construindo pontes, né? Então eu invisto um grande tempo nesse tipo de construção de centro de serviço, digamos. E o CSC operacional é onde eu tenho os meus fornecedores, que já são mais de 10 fornecedores que fazem tudo para mim. Eu tenho uma pessoa que corrige meus artigos, uma pessoa que cuida do meu fluxo de caixa, eu tenho uma pessoa que me ajuda com edição de vídeo, eu tenho uma pessoa que me ajuda com as redes sociais, eu tenho uma pessoa que me ajuda na comunidade, eu tenho pessoas para tudo, né, para fazer SEO, para fazer ads, para fazer copy, para fazer criativo. E no final do dia eu acho isso crucial, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu cheguei à conclusão que não tem como, e eu gosto de ficar testando fornecedores, e os que eu curto muito trabalho eu trago para perto. E a minha ideia no longo prazo é usar essa estrutura de CSC para beneficiar os meus micro SaaS e os micro SaaS os quais eu me tornar um investidor ou um sócio. Então, no longo prazo, o que eu desejo fazer é trazer o dinheiro dos cursos que eu estou vendendo e reinvestir esse dinheiro para investir em micro SaaS, em comprar micro SaaS, para me tornar sócio de outros projetos onde eu consigo levar essa expertise, audiência, serviços, grana e poder trazer e continuar montando o que eu acredito que vai ser a minha principal fonte de renda, que é o meu portfólio de micro SaaS. E por fim, aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero continuar escalando conteúdo, porque eu acho muito massa fazer conteúdo e eu quero cada vez mais aumentar minha audiência e cada vez mais tá gerando valor para vocês, como eu acredito que eu venho fazendo. E a minha pira, se vocês me perguntarem, tipo, qual que é? A minha pira é montar um one-man business. Um one-man business é um negócio de um homem. Eu já montei times, já escalei produtos, já passei por tudo e eu concluí que eu não quero mais isso pra minha vida de novo. O que eu quero é ter uma vida mais equilibrada, um pouco mais tranquila. Então, eu não quero mais ter times, eu não quero mais ter um monte de produtos, eu quero ter produtos que eu consiga equilibrar o meu esforço versus retorno, onde eu consiga terceirizar muita coisa, para eu poder fazer o que eu mais amo, que é produzir conteúdo, viajar e ficar com a minha família. É muito simples. Então, eu me inspiro muito em 3 grandes empreendedores para esse modelo de negócio. É o Justin Welsh, o Dan Cole e o Simon Hoiberg. Eu não sei se eu falei certo sobre o nome dele, mas, cara, o Simon é muito massa, adoro o canal dele também. E esse cara tem 3 ou 4 SaaS também, cresce a audiência, é uma baita de uma inspiração. Na verdade, a minha maior inspiração hoje é o Simon. E é isso, galera. Então, eu deixo para vocês aqui essa reflexão. O vídeo foi um pouco mais longo, mas é bacana pra gente pensar. Eu espero que essa reflexão te ajude também a refletir um pouco nas suas pequenas conquistas, sobre o que é ser produtivo, sobre conteúdo, e que também você consiga construir seus micro SaaS, lançar. E eu agradeço demais aí todos vocês por estar sempre assistindo meu canal, participando. E se você curte o meu trampo, se você tem algum feedback, seus comentários são super bem-vindos. Não esquece de deixar o seu like no canal, de seguir, que você sempre fortalece. E eu vejo vocês na próxima semana.